Bom dia mais uma vez, hoje é sábado, dia 15 de outubro. Vamos começar mais uma monitoria aqui e hoje a gente vai trabalhar em cima de fundos. Então, bora lá, pessoal. Vocês vão respondendo e vão me mandando aqui no chat para a gente interagir, para eu entender se eu já posso ir ou não. Separei algumas questões. A gente, como fundos é mais teoria, a gente pode continuar até mais de 20 questões até. Tá? Então, vão me mandando, vão interagindo comigo. Se tiver dúvida, se a explicação não foi legal, pode ir falando também que eu tento mudar o jeito de explicar, tá? Importante a gente errar aqui para a gente acertar na prova. Então, bora já começar a praticar. Uma dica também, anotem aí quem tá as certas e a errada, faz um quadrinho assim, pra você ter uma noção de quantas questões você acertou e quantas vocês erraram, tá bom? Já tá chovendo resposta aqui, tudo certo até então. Acho que podemos ir, né? Já teve bastante resposta aqui. Todo mundo que mandou aqui acertou, viu, gente? Interage comigo aqui. Então, vamos lá. Uma dica que eu sempre dou, gente, é ler. A maioria que provavelmente já trabalha na área bancária, a gente que é bancário, a gente tem uma leitura dinâmica, né? Corta umas palavras, lê mais ou menos. Então, nessa prova, é muito importante você ler as palavras do início ao fim, porque às vezes uma vírgula, um verbo de ligação muda tudo, né? Então, caso o investidor, vamos lá, caso o investidor procure um fundo de renda fixa que vise replicar a evolução de uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. Qual benchmark indicado? Gente, lembra da diquinha? Falou, tem o B é B de Brasil, que tem inflação. Então, se tem B, é atrelado à inflação, que é atrelado ao Brasil, que é a inflação. E o IMA, gente, é um índice que mede títulos públicos. Ele só trabalha com a média dos títulos públicos. Aí tem o IMA, B, IMAC, IMAS, é a Selic, é o IGPM. Então, assim, tem vários índices, mas aqui te perguntou do IPCA. Então, IPCA, a resposta certa é letra A, tá? Todo mundo entendeu? Ah, tá. O IMAC é o índice que mede os títulos públicos, tem que lembrar disso, que a prova pode trabalhar, te perguntar assim, o PCA e colocar, falar do IMA e colocar as opções entre elas títulos privados, são só títulos públicos. Então, o IMAC, ele trabalha com os títulos públicos atrelados ao IGPM, IMAS atrelado à Selic, o S de Selic, e tem outros também, mas normalmente os mais utilizados são esses, tá? Mais o B e o S, que é S de Selic, tá? Então, são títulos públicos atrelados à Selic. Então, resposta certa aí, todo mundo que mandou acertou. Ah, já aprovados. Bora para a próxima.
Que isso, vocês estão frenéticos, hein? Todo mundo mandando as respostas. Tudo certo, por enquanto. Já recebi muita resposta aqui. Gente, se eu tiver muito rápido, pode falar aqui no chat também. Não, espera, deixa eu terminar de ler. Eu vou de acordo com as respostas que eu vou recebendo aqui, tá? Para a gente conseguir fazer o máximo de questões também, mas com qualidade, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma pegadinha, a maioria acertou aqui. Um investidor aplica em um fundo de curto prazo. A importância dessa questão está aqui, fundo de curto prazo. Eu sempre costumo falar que na prova e em tudo que eu vou fazer que seja no computador, eu ponho a mãozinha assim na frente para tampar as respostas. Por quê? Você sabe a matéria. Se você lê as respostas, te confunde tudo. Sua cabeça já fica assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Então, é importante, antes de você ler as respostas, e para não o cérebro já não ir lá para as respostas, você tampar assim e falar assim, poxa, fundo de curto prazo. Lembra da tabelinha lá, ó. Quando é um fundo de curto prazo, aí uma maneira de estudar, gente, praticando questões. O que você tem que pensar? Não é só pensar na matéria que está te perguntando nessa questão. Um fundo de curto prazo, 0 a 180, a taxa é 22,5%. E 181 em diante, a taxa, ela é... Vou colocar um menuzinho aqui, colocar em diante. Em diante, a taxa é 20%. E não tem mais aqui, que é um fundo de curto prazo. O fundo de curto prazo, qual que é a média deles de prazo? Mandem aqui para mim no chat para eu saber se vocês estão afiados na matéria. Um fundo de curto prazo, qual que é a média de tempo dele? Ele é até quantos dias? Tem gente confundindo aí um pouquinho. Na verdade, é 365 dias. 365 dias, mas é isso, tá? É 365 dias. É o prazo, entre aspas, máximo. Mas, se a questão falou que é um fundo de curto prazo, mesmo que ele ultrapasse aqui os 365 dias, igual aqui ele falou que ele vai resgatar com 380, ele pode até ficar até 1.000 dias, mas ele é definido como um fundo de curto prazo. Então, se ele é definido, ele vai trabalhar essa tabelinha aqui. Entendeu? Exatamente, a colega respondeu aqui 365 dias para Receita e 375 para CVM. A média é 60, só que o prazo máximo dele é esse. Só que a gente está falando aqui de tributação. Então, para tributação, é 365 dias, tá? Para tributação. Para as outras coisas, para CVM, a média vai de 60 a 375, tá? Mas para IR é 365 dias. Só que o exercício já falou que ele é fundo de curto prazo. Então, independente do período que ele for ficar, a minha alíquota menor vai ser 20%. Se passou de 181 dias, que é o caso aqui, vai ser 20%. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Bora para a próxima.
Gostando de ver da interação. Todo mundo mandando resposta aqui. Vocês estão frenéticos, rápidos. Todo mundo vai passar nesse CEA. Quem é o CEA? Todo mundo especialista? Eu acho que a gente já pode ir, que já recebi bastante pergunta, bastante resposta aqui. Então, vamos lá. Sobre as diferenças entre ETFs e um fundo de investimento. Analise as afirmações abaixo. Lembra que eu falei de tampar as respostas também? Ou se você não sabe a matéria toda, vai por eliminação. Por exemplo, poxa, nossa, tá na prova lá, deu branco, não lembro o que é ETF, meu Deus, o que é isso? Vai por eliminação. Por exemplo, se a gente vem aqui, ó, ETF podem ser comprados através do home broker. Não lembro disso na matéria, não. Às vezes pode dar um branco. Segura ela aí. Fundos de investimento são sempre abertos. Poxa, gente, essa está errada. Não são sempre abertos, eles podem ser abertos e fechados. Não especificou qual fundo que está falando aqui, então a gente sabe que a 2 está errada. E a gente sabe, aí vem aqui, ETF possui um lote padrão de negociação. Poxa, não lembro nada de ETF. Buguei minha cabeça. Aí você vai para essa resposta para tentar te ajudar. Você sabe que a 2 está errada com certeza, que é falsa. Botou o F aqui. Então, não é a A, não é a C, não é a D. Opa, só pode ser a B. Então, aí você está praticando, está na sua casa estudando. Se você não lembra de ETF, você já vai anexar no seu HDzinho aí que os ETFs, gente, eles são negociados na bolsa. Então, eles são negociados através do home break, eles podem ser comprados por lá e eles possuem, sim, um lote padrão de negociação, tá? Tem os lotes certinhos de cada um. Aí a gente tem aquela matéria que vocês estudaram em fundos aí, que tem os ETFs junto com a ASG, né, que são os ETFs voltados para ambiente, social, essas coisas. Mas, enfim, uma das características deles são essas, tá? Que eles são negociados na bolsa e eles possuem um lote padrão. Então, já anexa isso aí a respeito do ETF, para vocês não esquecerem nunca mais. Mas, enfim, essa aqui dá para ir por eliminação só se você soubesse a matéria de fundos, tá? Então, todo mundo que mandou aí acertou. Resposta certa, letra B de bola. Próxima.
Bom, eu já recebi bastante resposta aqui. Tem algumas dúvidas. Tem dúvidas entre C e D, A e B também. Dúvida entre tudo. Vamos lá. Ó, segundo a Receita Federal, para o investidor pessoa física domiciliada e residente no Brasil, os prejuízos apurados no resgate de cotas em um fundo de investimento de ações podem ser compensados com rendimentos e resgate posteriores. Isso aqui quer saber, gente? Se lá no futuro, porque em ações a gente não tem compensação, em fundos também a gente pode compensar. Então, beleza, se você não lembra a matéria, vai para as respostas para tentar eliminar o erro ou diminuir bastante o erro, mas tentem lembrar também, compensação, eu consigo compensar o prejuízo que eu tive ou na hora de pagar o imposto de renda com coisas da mesma característica, é basicamente a mesma coisa do outro. Então, vamos para as respostas. Todos os investimentos que possuem a mesma alíquota de imposto de renda? Ficou um pouquinho vaga, né? Tá muito no geral, porque aí eu vou compensar então um fundo de investimento, um fundo com uma ação, no day trade, por exemplo. Entendeu? Então, assim, ficou muito vago. A gente sabe que um fundo de investimento de ações ele tem a alíquota de 15%, ele não tem IOF. Então, você tem que pensar que eu vou poder compensar ou com um fundo de ações mesmo, porque eu não tenho como cotas, ou com coisas da própria, né, parecidos, mas tem que ser fundos, né? Então só vai poder ser fundos de ações mesmo. Então, outros tipos de investimento classificado como renda variável pela Receita Federal? Não necessariamente, eu não posso compensar uma perda se eu não tenho se eu não tenho as mesmas características desse fundo, né? Então, outros fundos de investimento que possuam a mesma classificação pela Receita Federal? Sim, a gente está falando aqui de tributação. Então, ele precisa ter as mesmas características, a mesma classificação para a gente conseguir compensar essas perdas. Então, essa é a resposta mais completa. Todos os fundos de investimento que o investidor possua com esse mesmo administrador? Não, porque às vezes o mesmo administrador desse fundo de ações, ele pode ser administrador de um fundo de renda fixa. Então, como é que eu vou compensar um fundo de investimento de ações com um fundo de renda fixa? Sendo que a alíquota deles são diferentes, tudo é diferente. Um tem come cotas, o outro não tem, um tem OF, outro não tem, enfim. Então, não tem como, tá? Então, falou de compensação de perdas, eu vou conseguir compensar se eu tiver as mesmas características da Receita Federal, né? Em relação à alíquota, em relação a tudo. Então, a resposta certa aqui, letra C. Quem mandou aí D conseguiu entender? Beleza. Então, bora para a próxima. Não sei se vocês estão matando a pau, hein? Todo mundo respondendo. Isso eu falei lá atrás, né? Ó, gente, acho que a gente já pode ir, né?
Recebi bastante resposta aí. Ó, vamos lá. Essa eu falei lá atrás, que entrou um pouquinho atrasada, eu não lembro, que foi na primeira questão, né? Mas a pegadinha é o seguinte, é lembrar o índice IMA, o que que ele mede? São títulos públicos privados ou federais, né? Então, aí que tá a pegadinha, porque a gente sabe que se ele está atrelado ao B, ele está atrelado ao B de Brasil, que é a inflação. Vamos lá, um investidor aplicou em um fundo de renda fixa indexado que utiliza como benchmark o MBAB, ou seja, a gente sabe que ele é atrelado à inflação e a gente sabe que ele é um título público. Por que que eu sempre falo da dica da mãozinha lá para tampar? Você tem certeza que é um título público? Mas na hora que você lê assim, a letra A, porque a prova faz isso, lá no A te chamando para você achar que você arrasou. Investir em títulos privados atrelados à variação do IPCA, você leu isso aí e falou, não, é isso aí. Por isso a importância de pôr a mãozinha e escrever o que que você sabe. Ou, poxa, é IMA, IMA é títulos públicos atrelados à inflação. Escreve isso. Escreve para não ter erro. Lá na prova você vai ter quantas folhas você precisar. Então, escreve, põe a mãozinha, depois você vai para as respostas para você saber qual que é. Senão você marca A, só que a A está falando de títulos privados. A C também fala de títulos privados, então não é. Então, letra B, investir em títulos públicos, sim. Indexado a Selic? Não, não tem um S aqui, né? Tem um B de Brasil e é atrelado à inflação. Então, não é a Selic. A letra C está falando de títulos privados, então não é. Investir em títulos públicos federais indexados ao IPCA. Resposta certíssima. Corretíssima D, a maioria acertou, mas teve algumas dúvidas aí, porque o A, né, tá lá, né, te chamando, você cai no laço do inimigo, como diz o professor. Bora pro próximo. Ó, já recebi muitas respostas aqui, acho que a gente pode ir, né, gente? Essa aqui não tem nem meio termo, não, né? Hoje sabe. Tem jeito não. Se não souber, vai ter que chutar mesmo. Por isso que é importante praticar bastante, porque às vezes você não lembra de alguma coisa específica que deu na matéria, porque é muita matéria, e quando você pratica, você faz aqueles exercícios. Eu lembro quando eu estava estudando, eu fazia a mesma questão 1000 vezes, pensava assim, meu Deus, eu já sei o resultado, eu já sei qual que é, para que isso? Mas toda vez que eu fazia a questão mesmo. E, gente, chegou na minha prova, tinha questões assim, idênticas até o número. Então, assim, a prática, gente, eu sempre falo isso, a prática leva à excelência. Então, é muito importante saber como estudar também. Não é só fazer a questão por fazer, é tentar colocar dentro dessa questão o máximo de conteúdo possível para você falar, porque você escuta, para você escrever. Então, estudar dessa forma é muito melhor, é muito mais assertivo. Porque você não vai estudar somente aquilo que está naquela questão. Você vai tentar abordar outras coisas para você conseguir gravar e assimilar melhor. Então, vamos lá. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Extraordinária, pode ser feita pelo administrador, gestor, custodiante ou cotistas que possuam no mínimo, beleza, administrador, gestor e custodiante não precisa de ter mínimo de nada, porque eles fazem parte do fundo. Só que o cotista, gente, para ele fazer, acionar, convocar uma assembleia extraordinária, ele precisa ter no mínimo 5%.
de cotas, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra A, de aprovados. Teve algumas dúvidas entre 10%, mas não é 10%, tá? Então, vocês não vão esquecer isso nunca mais. Quando a gente erra, a gente grava. Para convocar o cotista, para eu convocar uma Assembleia Geral, eu tenho que ter no mínimo 5% das cotas, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra A. Bora para a próxima. Gente, já recebi bastante resposta aqui, a gente tem um pouquinho de dúvida. Bora, bora, já vou. A gente teve um pouquinho de dúvida, teve bastante, teve entre A, B, C e B. E aí eu vou dar uma dica para vocês, toda vez que tiver esse tipo de pergunta, colocar número, porque quando a gente visualiza em números, a gente consegue enxergar melhor. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, um fundo de investimento de renda fixa pode apresentar variação negativa no valor de cotas quando? Vamos para a letra A. Investir em títulos pré-fixados. Então, o que são títulos pré-fixados? Você segura uma taxa ali fixa para sempre, vai ser essa taxa e ponto final. De prazos variados e ocorrer elevação de juros. Gente, independente se é um fundo ou se não é, se eu for investir respondem aqui para mim no chat, se eu for investir em títulos pré-fixados, qual que é o cenário que eu imagino que vai acontecer? O que vocês acham? Se eu vou investir em títulos pré-fixados, é porque o cenário vai ter elevação ou queda de juros? Exatamente, cenário de queda. Por quê? Vamos imaginar aqui que eu fixei a minha taxa a 13%, que está a Selic, 13,75. E isso aqui é o que eu pré-fixei. Pré-fixada. Aí lá no mercado, a taxa, eu imaginei que ela ia cair. Então vamos supor que a taxa foi para 10% no mercado. Eu estou ganhando, certo? Beleza, tá tudo certo para mim tá ótimo, porque a minha tá 15 e se eu fosse no mercado fechar alguma coisa, eu ia estar pagando 10. Agora imagina que é o contrário, imagina que eu fixei em 13 e a taxa subiu para 15. Então, gente, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo dinheiro. Então, a minha variação ela vai ser negativa, vocês concordam comigo? Enquanto que o meu fundo, o meu investimento vai estar travado em 13, se eu for no mercado, eu vou conseguir 15. Então, eu estou perdendo dinheiro, eu estou tendo uma variação negativa. Se a gente faz 13 menos 15, a gente tem uma variação negativa de 2%.
né? Isso aqui eu tô falando nu e cru, mas é uma variação negativa. Então, a resposta certa aqui é a letra A por conta disso. Aí, beleza, vamos para B. Investir em títulos pré-fixados, médio e longo prazo e ocorrer queda de juros. Não, a gente acabou de exemplificar. Se ocorrer queda, vai ser ótimo para mim. E eu quero saber variação negativa. Quando vai ter variação negativa? Então, se é pré-fixado, teve queda, é ótimo para mim. Esse aqui é bom. Investir em títulos pós-fixados que acompanham a variação do CDI e ocorrer queda de juros. Essa aqui, o que pode ter confundido? Ah, se ocorrer queda de juros, eu estou perdendo. Beleza, sim, você está perdendo. Só que você não prefixou em nada. Você fez um investimento de um risco maior. Você fez um investimento para acompanhar a taxa do CDI ou a taxa Selic. Então, se for para acompanhar, se ela diminuir ou não, você já estava esperando ou ter uma queda, ou aumentar seu patrimônio ou diminuir. O investimento, ele não vai ter uma variação negativa, porque você não prefixou nada, você não acordou algo antes. O seu acordado foi acompanhar. Se ele subir ou descer, vai ser uma consequência, tá? Então, isso aqui não tem como ter uma variação negativa, porque você não prefixou nada antes. Letra D, investir em pós-fixado de prazos variados e ocorrer elevação de juros. A mesma coisa que a C aqui, é pós-fixado. Se é pós-fixado, eu não sei o que vai ser no futuro. Então, não tem como eu ter uma variação negativa se eu não pré-definir alguma coisa. Eu só defini que ele vai acompanhar X item. Se X item subir, vai ser ótimo para mim. No caso, esse aqui vai ser bom, né? Porque ele elevou. Se ele cair, vai ser ruim, mas eu não vou ter uma variação negativa. Entendeu? Deu para entender aí por que a resposta certa é a letra A? Mandei aqui para mim se ficou claro. Deu? Beleza. Então, bora para o próximo. Muita resposta aqui já, tudo certo, viu, gente? Tudo certo, por enquanto. Acho que a gente já pode ir, né, para a resposta. Vamos lá, gente. O CEA faz muito isso, tá? Ele coloca um textão, coloca um tanto de coisa, parece que está envolvendo um tanto de matéria, mas a pergunta está em uma linha, 2 palavras. Então, é importante ler tudo, né? Porque pode ser que não esteja, mas é importante também filtrar aquilo que de fato está te perguntando. Então, vamos lá. Um fundo de investimento para varejo compra CDB da instituição financeira que também é administrador. Aqui falou que é uma instituição financeira, né? Beleza. Desse fundo. Essa instituição financeira, que é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, passa por problemas de solvência e acaba sendo liquidada. O percentual máximo do patrimônio líquido que esse fundo poderá perder por aplicar em um CDB de emissão dessa instituição, da instituição que o administra será de... Aí a gente tem que lembrar o quê? Qual que é a porcentagem máxima que ele pode investir
em instituições financeiras. Então, IF, máximo 20%. Daí, como é que você estuda de forma mais assertiva? Lembra do não financeira. Não, instituições não financeiras. Não financeira. Qual que é o máximo? 10%. Então, beleza, aqui você já matou duas coisinhas. Lembrem disso, isso é ótimo para a gente trabalhar, para a gente estudar, para você ir gravando, porque a gente sabe que muita coisa a gente precisa gravar, precisa saber de números. Então, se eu posso investir máximo 20% em uma instituição financeira, né, dentro do meu fundo, a minha perda máxima vai ser 20%. Se fosse uma não financeira, seria 10%. Então, certinho, todo mundo que respondeu certinho. Nossa resposta certa aqui é letra B de bola. Bora para a próxima. Deixa eu apagar meus trem. Eu já recebi algumas respostas aqui, acho que a gente pode ir, né? Tem algumas dúvidas entre C e B. E A também. Só falta a D agora. Quem dá mais? Ó, então vamos lá. Sobre a cessão de cotas de um fundo de investimento, pode-se afirmar que as cotas de um fundo... Vamos ler as respostas. Letra A, aberto, podem ser transferidas, mediante a termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário. Não, gente, um fundo aberto, eu não posso resgatar a qualquer momento? Qual que é a classificação, né, o significado de ser um fundo aberto? Eu posso fazer aplicação e resgate a qualquer momento. Então, eu não posso transferir a minha cota, porque essa transferência é transferência de nome. Se eu quiser resgatar, pegar o dinheiro, eu vou lá vender ela, o administrador vai lá, vende e me entrega o dinheiro. Beleza. Aí essa outra pessoa, se ela quiser, ela compra. Então, eu só posso transferir se tiver algum termo, alguma coisa judicialmente, sei lá, a pessoa morreu, aí não tem como fazer esse tipo de coisa, tem que ser judicialmente. Então, se trata de um fundo aberto, entendeu? Agora, se for um fundo fechado eu não posso resgatar a qualquer momento, ele pode ser fechado para resgate. Então, eu não vou resgatar. Então, se acontecer alguma coisa ou se eu precisar, eu posso fazer esse tipo de transferência, mas fundo aberto não, porque a qualquer momento eu posso fazer esse resgate. Então, às vezes, o que pode ter da dúvida é, poxa, mas o fundo aberto eu não posso resgatar, aplicar a qualquer momento? Sim, eu posso aplicar e resgatar a qualquer momento. Mas essa transferência é como se fosse assim, sei lá, uma transferência de carro. Eu estou transferindo para o nome de outra pessoa. Essa pessoa me pagou, mas eu estou transferindo para outra pessoa. Na verdade, o exemplo de carro não foi muito bom, não, mas é como se eu tivesse só transferindo e a pessoa me passou o dinheiro, como se eu não pudesse vender o carro no mercado. Então, eu posso vender o carro no mercado e passar o dinheiro para essa pessoa e essa pessoa comprar de outra pessoa, enfim. Talvez isso que ficou um pouquinho confuso, tá? Na hora de responder, talvez por isso teve bastante diferença. Então, fundo aberto, eu não posso fazer esse tipo de transferência, né? De nome e tudo mais.
desde que seja através de uma decisão judicial, aí sim eu posso. Então, aberto, podem ser transferidos através de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado. Não, gente, porque através da bolsa de valores eu vou lá, vou vender e vou comprar. Então, se eu faço o resgate, eu vou lá, o fundo vai lá, o administrador, o gestor vai lá, vende e me entrega o dinheiro. Então, não posso ser transferido, isso não é transferência. Letra C, aberto, não podem ser objeto de cessão ou transferência, certíssimo, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. Isso aí, alguma coisa, algum inventário, a pessoa morreu, alguma coisa judicialmente, aí beleza, pode ser feito, porque vai ser pela lei. Mas, caso contrário, um fundo aberto não pode ser transferido, tá? Ou ser objeto de cessão. Então, fechado não pode ser objeto de cessão? Não, gente, o fechado pode sim. O fechado, o único meio de você fazer ele para outro lugar, se ele não tiver no seu vencimento, é por meio dessa cessão ou dessa transferência, tá? Então, aqui ele pode sim. Resposta certa, letra C de casa. Deu para entender, gente? A única coisinha dessa questão é mais essa questão de transferência, que confunde um pouco. Se você nunca fez essa questão ou você não lembra direito, eu posso aplicar e resgatar a qualquer momento um fundo aberto. Agora, transferir, não. Esse tipo de transferência, não. Bora para o próximo. Ó, já recebi bastante resposta aqui, acho que a gente pode ir. Seguinte, vamos lá. Sobre os fundos classificados como renda fixa simples. O que vocês lembram de renda fixa simples? Poxa, é um cara que ele não precisa assinar o termo. Por quê? Por que ele não precisa assinar um termo? Porque é um fundo que investe muito em 95% da junção desse fundo, da composição desse fundo, vai ser em título público federal, que tem mínimo risco de crédito, porque é do governo, e no máximo em poucos títulos privados, mas que estejam no mesmo rating, na mesma classificação do título público federal, né? Tem o mínimo de risco possível. Então, é um fundo para alguém que tem medo de arriscar, é um fundo de renda fixa. Então, assim, a pessoa não vai ter perda, dificilmente vai ter perda. Exatamente por isso ela não precisa assinar o termo, porque é um fundo
assim, quase que não é um investimento, mais ou menos assim, entendeu? Então, olha a pegadinha da número 1. Considere as seguintes afirmações. São constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado. Aí vamos raciocinar. Se você não lembra se o fundo de renda fixa é aberto ou fechado, poxa, é renda fixa simples. Se for fechado, o cara vai ter que assinar um termo, o cara vai ter que. Não é tão simples assim, entende? Porque se ele for fechado, o cara não vai poder pegar o dinheiro dele durante X tempo ali, porque ele não vai poder resgatar a qualquer momento. Então já se torna um fundo diferente. Então, o fundo de renda fixa, gente, ele não pode ser fechado. Ele é um fundo aberto, tá? Então, a número 1, ela tá errada. Se você não soubesse mais nada das outras questões, você já mataria, porque não é a A, porque tem a número 1, não é a C, porque tem a número 1, e não é a D, porque tem a número 1, tá? Mas aí, beleza, a gente vai ler o resto, porque se você tiver mais certeza, melhor ainda. E você está estudando, então você tem que abordar o máximo de matéria possível nessas questões. Tem no mínimo 95% de seu patrimônio isolado ou cumulativamente por títulos de dívida pública federal, foi o que eu falei, títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam no mínimo a mesma classificação que os títulos públicos federais, ou seja, o menor risco possível, o menor possível. Dispensem a análise de suitability, exatamente, ele não precisa de ter o termo lá, o API. Então, gente, a resposta certa aqui é 2 e 3, tá? O número 1 tá errado exatamente por causa dessa pequena pegadinha, porque às vezes a gente acha assim, ah, renda fixa simples, ele é tranquilo, ele pode tudo. Só que ele não pode ser constituído de forma fechada, senão ele já vai ter outro tipo de característica, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra B. Bora pro próximo. A gente faz mais uma questão e aí a gente vai para um intervalozinho de 10 minutinhos, ir no banheiro, tomar uma água, um café, para a gente voltar com tudo e fazer mais questões também, tá? Essa é fácil, hein? Todo mundo respondendo. É isso aí, viu, gente? Maria que mandou aqui, certíssimo. A prova, como eu falei, a prova ela gosta de enfirular, ela gosta de colocar as leis, os números, mas tudo é para confundir, tá? Às vezes eu estrategicamente até pulo, quando falo assim, CVM 555, que define qual lei que é, eu até pulo, porque a gente não tem obrigação de saber, o que a gente tem obrigação de saber é a norma é essa, agora, independente de qual número que é, tá tudo certo. Vamos lá. Um fundo que aplica 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos representativos de dívida externa de responsabilidade da União transacionados no mercado internacional devem ser classificados como? Deve ser classificado, segundo a instrução CVM 555, como fundo renda fixa, crédito privado, tem nada a ver o crédito privado, renda fixa, crédito privado aqui com o mercado internacional, né, gente? Multimercado também não, porque o multimercado eu posso ter várias coisas, eu não tenho uma definição certa. Então, se aqui está falando de dívida externa, de mercado internacional, e tem 100%, e pode ter, né, um fundo que aplica 100% nesse item, ele só pode ser um fundo de renda fixa de dívida externa. Então, a resposta certa aqui, letra C de Cristo. Cambial também não, né? Enfim, então a resposta certa aqui, letra C. Ó, então bora para o intervalinho de 10 minutinhos, 10 horas a gente volta, tá? Eu aguardo vocês. Tomem um café, lavem o rosto, show sono, que ainda tem mais um cadinho para praticar, tá bom? Eu aguardo vocês.
Ó, a gente já posso ir, já recebi bastante resposta aqui. Tem umas dúvidas entre B e D. Mas eu vou mostrar para vocês como não errar essa questão aqui. Teve até um colega que falou que sempre cai essa prova, ó, essa questão na prova. E sempre mesmo, viu, gente? Na minha prova caiu essa questão. Inclusive idêntica, até os valores. Não é para decorar, é importante você saber, porque a prova pode mudar os valores, né? Mas é importante a gente saber como fazer a questão para a gente ter um norte, tá? Então, é o seguinte, um fundo de investimento, pegar minha canetinha, um fundo de investimento possui patrimônio aplicado com a seguinte distribuição. Beleza, a gente tem a distribuição aqui. Qual o fator mais prejudicial para este fundo? Por que eu coloquei a calculadorazinha aqui? Porque a gente precisa calcular. Tem coisas que não tem como a gente saber de cabeça. Então, vamos fazer a análise e fazer o cálculo se necessário. A gente tem que o verdinho aqui é pós-fixado, o vermelho é Ibovespa, mentira, o verde é pré-fixado, o azul é pós-fixado e o laranjinha é o dólar, tá? Então, na letra A, fala assim, alta da taxa de juros. Vamos analisar, se 60% do meu investimento é pós-fixado e apenas 10% é pré, se ocorrer uma alta de juros, os 10% não vai fazer nem cosquinha, né? Porque 60% é pós-fixado. Então, pós-fixado em um cenário de alta de juros é muito bom. Então, isso aqui não vai ser ruim, vai ser ótimo para mim, né? Vai ser ótimo. Então, essa tá errada, pelo que tá me perguntando no exercício. Agora, vamos para B. Queda na cotação do dólar em 7%. A calculadora está aparecendo aí para vocês, não tá? Olha só, a gente tem que, no dólar, ele está investindo 10%. Isso aqui, ó, dólar é esse aqui, 10%. Então, se no dólar eu estou investindo 10%, então 10 enter que eu vou fazer. E imagina que aconteceu uma queda de 7%. Então, quanto que é 7% em cima de 10 que eu tenho? Então, 7%. Então, eu tenho aqui que no dólar eu estou perdendo 0,70. Então, dólar, vamos esperar para ver se tem algum que vai superar isso ou não. Beleza. Aí eu tenho a letra C aqui, alta na cotação de dólar. Gente, alta na cotação de dólar vai ser bom, né? Não precisa nem de fazer cálculo essa, porque se o dólar aumentar, eu tenho 10% nele, vai ser ótimo. Eu não tenho outra coisa que me faça ser ruim. Então, esse vai ser ótimo. Então, por enquanto, a B está ganhando. Agora, vamos para D. Queda no índice Bovespa de 5%. Por que você tem que fazer conta? Se você olha só essa porcentagem e essa aqui, você marca B. Só que depende muito do quanto eu estou investindo de cada um. Porque, por exemplo, eu perdi 7% de um investimento de 10%. Mas imagina que eu investi em dólar, 100% é dólar. Então, beleza, realmente eu vou perder tudo. Só que imagina que eu investi 10% em dólar e 90% no Ibovespa. Por mais que o Ibovespa caiu só 5% menos que o dólar, a minha maior quantidade de investimento está no Ibovespa. Então, vamos fazer os dados do Ibovespa também? Vamos lá. Eu tenho 20% investido em Ibovespa. Então, vou fazer 20 enter, só que ele caiu 5%, certo? 5% de 20. Isso dá 1. Então, peraí, vamos comparar aqui, né? Eu já vi que todo mundo já entendeu aí, mas vamos lá. Ibovespa. Eu perdi no Ibovespa 100. Qual que está maior? O dólar eu perdi 0,70 e o Ibovespa eu perdi 1. Então, vocês não vão errar nunca mais. Sempre façam a continha. É boba, é simples, mas sempre façam a continha. Porque, no caso aqui, a resposta certa é a letra D de dado. Por mais que a queda foi menor que o dólar, mas no meu investimento eu tenho mais Ibovespa do que dólar. Então, resposta certa, letra D de Deus. Tá? O importante é saber, gente, errar aqui é para errar mesmo. Não pode ir na prova, né? Mas saber fazer essa questão não tem como errar mais. Fechou? Vamos embora para a próxima.
Ó, bastante resposta aqui, todo mundo que mandou acertou, tá, gente? Vocês estão afiados. Vamos lá. Um cliente está interessado em adquirir um fundo com o objetivo de retorno no longo prazo e uma política de investimento em ativos de renda fixa que permita assumir riscos de taxa de juros, índice de preço e de moeda estrangeira. Gente, aqui, ó. Aqui ele quer ativo de renda fixa, mas que investe em várias coisas. Então, não pode ser um fundo, né? Vamos terminar de ler aqui, mas não pode ser um fundo de renda fixa simplesmente, porque aí um fundo de renda fixa ele vai estar atrelado a um CDI, alguma coisa assim mais simples, né? Então, nesse caso, seguindo a classificação Ambima, o especialista em investimento deverá indicar um fundo de renda fixa? Não, né, gente? Então, eu mato essa aqui. Multimercado, sim, que são várias coisas que ele quer atrelado, que ele quer assumir os riscos. E ele quer a taxa de juros, índice de preço e moeda estrangeira. Então, poxa, juros e moedas. Exatamente, o multimercado, juros e moeda. Teve uma colega que perguntou aqui em relação ao multimercado long e short, gente. Aí tem o neutro e tem o direcional. Mas eles são fundos que permitem alavancagem porque eles trabalham com derivativos. Então, eles assumem estratégias direcionadas tanto para as operações de ativos, quanto para derivativos. Entendeu? Tem mais a ver com isso. Não, não. Pergunta, o neutro não opera com moedas. Não. Então, a resposta certa aqui, letra... Isso mesmo. O neutro não opera com moedas e o direcional opera. Mas aqui, o que mais encaixa... Isso, todo mundo está respondendo. É isso mesmo, gente. E o multimercado, juros e moeda é o que mais se encaixa dentro do que ele quer, né? Que ele quer assumir os riscos relacionados à taxa de juros, índice e moeda. Então, a resposta certa é a letra B. Todo mundo acertou. Vamos para o próximo. De continha. Gente, vocês estão afiadíssimos. Tô chocada. Até conta vocês estão respondendo rapidinho. Tá bom, tô esperando.
Ó, gente, acho que a gente já pode ir. Já teve muitas respostas, tem algumas dúvidas aqui, mas é a pegadinha aí, né? Vamos lá, vamos ler juntos e fazer. Eduardo aplicou 100 mil em um fundo de renda fixa curto prazo. Qual que é a alíquota máxima de um fundo curto prazo? Mandem aí para mim no chat. Qual que é, gente? Exatamente, 20%. Essa é a alíquota máxima. Vai 22,5%, depois 20%. A máxima... Ah, tá, é porque eu perguntei é ao contrário também, né? A mínima, gente, perdão. Perdão, é a mínima, isso. A máxima é 22,5%, tá certo. Eu que perguntei errado, mas querendo a resposta de 20, certíssimo. Máxima 22,5%, de 0 a 180, e 181 em diante, a mínima 20%, tá? Então, é o máximo. Tem que tomar cuidado com o ácido do inimigo aí, exatamente. Beleza, aí aqui falou no dia 1/8/2018. No final do último dia no final do dia do último dia de novembro, no mesmo ano, ou seja, aqui ele está se referindo ao come cotas, né, gente? Come cotas. Por que eu perguntei a mínima aqui? Porque sempre, gente, se vocês ainda não gravaram come cotas de curto prazo, de longo prazo, tem que pensar o seguinte: se você sabe que a alíquota mínima do curto prazo é 20%, o come cotas dele só pode ser 20%. Se a alíquota mínima do longo prazo é 15%, que é tabela regressiva, o come cotas do longo prazo é 15%. Então, come cota sempre é a alíquota mínima lá do fundo, tá? Então, se não tinha gravado, agora vai gravar. Beleza. Então, vamos lá. No final do último dia de novembro do mesmo ano, ele percebeu que estava com uma rentabilidade de 10%. Qual o valor que Eduardo terá no primeiro dia útil de dezembro, ou seja, depois de descontar o come cotas? Então, aqui, gente, é uma conta simples. O que você tem que saber aqui, se você não souber teoria, você não resolve essa questão, não. Então, se eu tenho 10 mil que 100 mil, que foi o que eu apliquei, você joga lá na calculadora, 100 mil, e o meu rendimento foi 10%, então 10% de 100 mil, 10%. É 10, é isso mesmo. 100 mil, 10% de rendimento equivale a 10 mil reais. Então, o come cotas é sempre em cima do rendimento. Então, se eu sei que o come cotas é 20%, eu vou jogar 20% menos. Então, beleza. O meu rendimento foi 8 mil, mais 100 mil que eu investi. Então, eu vou ter, no primeiro dia útil de dezembro, após o come cotas, 108 mil. Resposta certa, letra C de Cristo. Teve algumas pessoas que caíram no laço aí porque fez a continha aí de agosto a... Exatamente, pegadinha. A novembro, e aí, ultrapassou 180 dias, 360 dias, enfim. Então, tomem cuidado, lembrem do come cotas, está se referindo a um fundo de curto prazo. Então, come cotas sempre 20% de curto prazo. Bora para o próximo. Gente, às vezes tem muita gente que tem medo de conta, né? Mas o que mais pega na prova é teoria, porque até as questões de conta, você precisa saber a teoria para você conseguir fazer a conta. Então, a teoria é muito importante. Então, é entender, por isso que eu falo sempre, escreve o que é a forma de você estudar mais assertivamente, na minha opinião, é ir para o exercício, ir para a prática, só que atrelando ele à teoria, sempre pegando o máximo de teoria possível.
Vamos para o próximo. Todo mundo respondendo certo aqui, que lindo! É isso aí, todo mundo aprovado nesse CEA, né, gente? Se Deus quiser. Então, vamos lá, já recebi muita resposta aqui. Se o gestor realizar operação fora do escopo da política de investimento e da legislação vigente, a responsabilidade sobre eventual resultado negativo dessa operação recairia sobre, gente, o responsável é o gestor. O gestor, ele vende e compra tudo de acordo com a política de investimento. Se ele saiu fora, ele é o responsabilizado. Mas imagina a gente ir lá no banco ou no nosso serviço, independente do que for. Se a gente fez algo de errado, a gente é responsável por isso, mas o nosso gestor também é. Então, quem está por cima de nós, ele precisa fazer um acompanhamento, que é exatamente o papel do administrador. O administrador, ele vai entender se o gestor está fazendo tudo de acordo com a política, se está tudo conforme, ele está ali para isso, para fiscalizar as coisas e tudo do fundo de investimento. Então, o responsável, se acontecer qualquer coisa errada dentro desse fundo vai ser do gestor, nesse caso, primeiro, e também do administrador, porque ele também é responsável pelo fundo e ele é responsável por fiscalizar, mesmo que não necessariamente foi ele que fez a ação errada, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra A de aprovados. Todo mundo acertou o que mandou aí, ó. Bora pro próximo. O chat até travou aqui, mas resposta... E aí, gente, 100% de aprovação dessa turma? Você tá doido? Ó, isso mesmo, viu, gente? Parece uma questãozinha boba, mas ela cai na prova sim, tá? E aí, cai uma questão dessa, levantar a mãozinha para o céu e agradecer, que é uma que você está garantindo, tá? Então, ao assinar o termo de adesão de um fundo, o cotista declara que irá ler o regulamento? Não, né, gente? Posteriormente, pelo amor de Deus, ele já leu. Se ele assinou, ele tem que ter lido. Se ele leu mesmo, eu não sei, né? Mas se ele assinou, o que ele quer dizer é o quê? Que ele já leu o termo, já leu o regulamento e entendeu os riscos e principais características do fundo. Por esse motivo, ele assinou. Pelo menos na teoria é isso, né? Na prática, a gente já não sabe. Irá receber o regulamento posteriormente? Não. É um investidor qualificado? Nada a ver, né, gente? Resposta certa, letra B de bola. Bora pro próximo.
A maioria aqui respondeu certo. Teve algumas dúvidas, mas vamos lá. Em relação aos fundos fechados, antes de ler, já tenta lembrar, já anota, já fala em voz alta. Quando você fala em voz alta, você está falando, externando e escutando também. Então, a gente sabe que é um fundo que ele não pode ser resgatado a qualquer momento, é um fundo fechado, né? Você vai aplicar ali, provavelmente você vai pegar o seu dinheiro só no final, porque ele não permite resgate a qualquer momento. Então, vamos para as respostas. O investidor pode resgatar os seus recursos a qualquer momento? Não, errado. O investidor pode resgatar os seus recursos a qualquer momento, desde que ultrapassado o período de carência. Gente, não tem período de carência, é definido, entendeu? Um fundo fechado, você vai resgatar só no final, só no vencimento, só quando acabar, entendeu? Então, não tem nada disso de período de carência, não. Letra C. O investidor recebe seus recursos apenas no resgate das cotas, no encerramento do fundo ou na amortização das suas cotas. É isso, gente. Tem várias formas de você falar que o fundo, que acabou o fundo, que está no vencimento. Então, vencimento, encerramento, amortização, isso tudo quer dizer que é o vencimento, que é no final, entendeu? Então, a resposta certa aqui é a letra C. Teve algumas dúvidas entre D. E aí aqui fala assim, ó, são fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais. Não, gente. Um fundo imobiliário, pensa assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, um fundo imobiliário, ele é fechado. Só que você, pessoa física, não é investidor qualificado nem profissional. Se você quiser ir lá, você não pode pegar um fundo de investimento imobiliário, não pode comprar ele. Então, ele não é exclusivo para qualificado e profissional, entendeu? Porque aqui está falando de N fundos fechados, está falando no geral, não está falando especificamente de um. Então, se você pega um e imagina que é o caso do imobiliário, que não sou nem qualificado nem profissional, posso investir nele e ele é fundo fechado, então não é exclusivamente. Então, o que torna essa resposta, essa aqui, resposta errada, é esse exclusivamente, tá? Eu posso sim, existem fundos fechados que outras pessoas podem investir que não sejam qualificados ou profissionais, tá? Então, a resposta mais correta aqui é a letra C, de casa, de Cristo, que vai nos ajudar a passar nessa prova. Bora pro próximo.
Acho que a gente já pode ir, né? Já recebi bastante resposta aqui. Vamos lá. Um possível investidor informa que era cotista de um fundo referenciado ao IGPM e que, um mês de significativas altas do índice e da taxa de juros, sua aplicação incorreu em rentabilidade negativa. Um profissional deve informá-lo de que esse tipo de evento, bora lá para as respostas para a gente entender o que ele está trabalhando, o que está querendo saber. Vamos para a letra A. Pode ocorrer? Gente, pode. Pode ocorrer sim, tá? Por quê? Vamos ler aqui. Pois os títulos atrelados ao índice de preço também sofrem impacto das taxas de juros. Lembra lá nos primeiros módulos que fala da política monetária, que fala que a gente precisa aumentar quando a Selic está muito alta, ou o governo, né, o Copom, ele aumenta a Selic, é para quê? Não é para conter a inflação? Então, uma está atrelada à outra. Então, pode sim, a taxa de juros, ela tem muita influência em cima, sim, da inflação. Então, às vezes, a inflação ela aumentou demais, mas, por exemplo, a Selic diminuiu demais, ou vice-versa, entendeu? Então, a Selic, né, a taxa de juros básica, a taxa de juros, ela tem muita influência em cima da inflação, uma e outra. Então, não necessariamente se teve uma alta no índice de preço, no IGPM, na inflação, o fundo vai aumentar, porque existem outros tipos de interferência que são as taxas de juros, entendeu? Existem outras interferências no mercado. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Sim, ela pode ocorrer, pois os títulos atrelados aos índices de preço também sofrem impacto da taxa de juros. Aí a gente tem que assimilar lá nas primeiras matérias, tá? Em relação à política monetária, em relação à interferência, em relação ao que faz ou não, o que uma interfere na outra ou não, tá? Não pode ocorrer? Não, pode ocorrer sim. Então, B e C está errado, porque fala que não pode ocorrer. E a D, que teve algumas dúvidas, pode ocorrer, pois nem sempre os fundos conseguem refletir o movimento do mercado com a mesma rapidez em que os índices são divulgados. Não, gente, a D está errada, porque sim, os fundos vão refletir no mesmo instante, na mesma rapidez, porque se o seu fundo está investido em GPM, o GPM cai, o GPM aumenta, isso vai ser refletido instantaneamente. Só que aí vai fazer um compilado entre IGPM e a taxa de juros, entre todo um mercado, entendeu? Porque isso tudo influencia. Então, essa tá errada porque, sim, ele reflete no mesmo momento, tá? Ela pode ocorrer, mas a principal justificativa aqui, o que mais é coerente, é que as taxas de juros também impactam em relação a esse investimento, tá? Em relação a esse fundo. Então, a resposta certa é a letra A, de aprovados. Quem marcou D aí conseguiu entender? Beleza. Vamos embora para o próximo.
Acho que a gente pode ir, né? Já recebi muita resposta aqui. Gente, mais uma de continha aí, mas é importante entender a teoria, senão a gente não consegue colocar na prática também para fazer a conta, tá? Fundos tem pouquíssimas contas. O que tem, você precisa muito de teoria. Então, fundo é mais regrinha de teoria. Então, precisa praticar para conseguir anexar os fios aí no HDzinho nosso. HDzinho nada, né? Porque a gente sabe tanta coisa. Ó, um fundo de investimento é alavancado e está previsto que o mesmo pode se alavancar em até 200%. Então, eu posso ganhar aquilo que eu tenho mais 200%. Eu posso tanto ganhar quanto perder, tá, gente? Quando fala que ele é alavancado, né, quando a gente fala lá em derivativos também, isso é tanto para aumento quanto para perda, que é o que às vezes confunde nessa questão. Em um momento em que o mesmo está no máximo do seu limite de alavancagem, ou seja, 200%, o mercado tem queda de 15%. Nesse sentido, qual será a perda bruta que o fundo observará sobre o seu próprio capital? Então, vamos raciocinar. O mercado ele teve 15% de perda. Então, 15% eu já tenho. Eu já tenho essa perda. Só que o meu fundo ele está alavancado no seu limite máximo. E o limite máximo de alavancagem dele é 200%. Então, eu perdi 15% mais 200% de 15%. E aí, como é que eu faço isso na calculadora? Vocês entenderam isso? Eu perdi 15. Se ele não tivesse alavancado, eu perderia só 15. Só que ele está alavancado em 200%, tanto para perda quanto para ganho. Se eu tivesse ganhado, seria 15%, 200% também mais. Como ele perdeu, eu também vou perder. Então, eu perdi quantos? 15% mais os 200%. Vamos fazer isso na calculadora? 15 enter, né? 15% não, 15 enter, que é o valor que eu perdi. 200%. Gente, isso aqui, 200% de 15 é 30. Só que mais, porque eu já não perdi 15. Então, eu vou fazer 200% de 15 e somar com o que eu já perdi. Então, a minha perda total vai ser 45%. A resposta certa é a letra C, tá? Eu sei que tem muita gente que já fez essa questão várias vezes e essa questão caiu idêntica na minha prova, mas é importante você entender. Deu para todo mundo entender aqui o raciocínio, entender como que faz a conta, entender o raciocínio da questão? A alavancagem, ela permite tanto o ganho quanto a perda. Beleza? Deu para entender como é que faz certinho? É uma questão, gente, que caiu e caiu idêntica na minha prova. É para acertar, é para bombar aí nessa questão. Ah, vocês fizeram em sala essa. Beleza. Mas cai muito, tá? E na matéria também tem muito ela. É uma questão bem legal. Então, a resposta certa é a letra C. Bora para a próxima. Faz o cálculo na hora de novo. Tá, peraí, deixa eu fazer o cálculo aqui então de novo. Ó, vamos lá. Deixa eu escrever no texto aqui. A perda foi de 15%. E a minha alavancagem é de 200%. Então, vamos lá. Vamos fazer na calculadora de novo. Eu já perdi 15%. Então, 15% é minha perda. 15, só que eu tenho uma alavancagem de 200%. Então, 200% de 15. É isso que eu estou fazendo. 15 enter, 200%. Aqui, ó, coloquei o porcento. Só que eu tenho que somar, porque 15 eu já perdi. Então, eu vou somar o 30 mais o 15. Na calculadora fazendo direto, você só faz 200% mais. Você já vai ter a resposta certa. Por quê? Você perdeu os 15 e você vai perder mais 200% de 15. Aí vamos supor que a alavancagem fosse 100%. Aí você ia perder os 15 mais 100% de 15, ou seja, 15 mais 15. Entendeu? Então seria essa. Deu para entender? Ah, que bom. Beleza. Então vamos para a próxima aqui. Deixa eu apagar meus rabiscos.
Vocês estão frenéticos aqui nas respostas. Tudo certo, por enquanto. É isso aí, gente. Ninguém caiu na pegadinha. Vamos lá. 2 fundos passivos, gente, que são fundos passivos, que acompanham o benchmark de renda fixa com benchmark é o CDI, ou seja, o benchmark dele é o CDI, ele quer acompanhar, ele quer estar o mais próximo possível do CDI, apresentaram as seguintes remunerações. A gente tem aqui o CDI e tem o A e o B. E aí as respostas aqui tá te perguntando o que é mais aderente ou não. Todo mundo que respondeu certo, gente. Se a gente analisar aqui entre o fundo A e o fundo B, aqui o A foi 0,99, o outro foi 1,20, aqui 0,99, 0,90, 1,50. Então, o que mais se aproximou do CDI foi o fundo A. E você fala, poxa, Natália, mas o fundo B, ele rendeu muito mais. Gente, não interessa. Aqui a gente está falando de um fundo de renda fixa e um fundo passivo, que ele quer acompanhar o CDI. Então, o cara que investe num fundo desse, é importante a gente não só saber responder a pergunta, mas saber, você vai ser um especialista quando você ter o CEA. Então, é saber entender o motivo de que para ele isso é ruim. Porque se ele decidiu investir em um tipo de fundo desse, é porque ele não quer correr risco. Ele não quer que num determinado momento, se você foi para 1,50, né? O seu rendimento foi 1,50 e o CDI foi 1,01, ele entende que você correu um risco muito grande para ter isso aqui. Ele não quer correr esse tipo de risco. Então, por isso que o A ele está mais aderente, por mais que o B tenha ganhado mais dinheiro. O que importa é o investidor. O investidor ele não quer correr muito risco, por mais que ele não ganhe o tanto que ele poderia ganhar, tá? Então, a resposta certa aqui, o fundo A é mais correlacionado com o seu benchmark. Resposta certíssima, tá? O B não é, o B está descolando muito, o fundo A e B são igualmente correlacionados, não, de jeito nenhum, e não é possível tirar conclusões, não tem nada a ver, né? A gente tem as informações que a gente precisa, então a resposta certa é a letra A, tá? Todo mundo acertou aí. Mas é importante a gente entender também por que, que a letra A, não só decorar, não só olhar aquilo ali, é por causa do número. Tá, mas por quê? Porque o cara que investe nisso, ele não quer correr tanto risco para investir no B, por exemplo, né? Bora para a próxima. Ó, gente, todo mundo que mandou aqui acertou, viu? Certíssimo. Vamos lá. Um fundo de investimento investe em CDBs da instituição financeira que também é administradora do fundo, beleza. E em títulos emitidos por uma companhia aberta não financeira, beleza. Caso a companhia aberta fique com problemas de solvência, né, ou seja, ela venha à falência e tudo mais, qual será a perda máxima que esse fundo poderá sofrer? Lá no início a gente fez uma e a gente lembrou da teoria. Então, sim, gente, às vezes, se você lembra de uma teoria em uma questão na hora que você estiver fazendo uma prova, ela pode te ajudar no futuro, né, lá numa outra questão. Às vezes a cabeça já vai estar cansada, a mente cansada,
e aí você vai lembrar, poxa, eu anotei isso lá no início. Então você volta, porque às vezes pode dar dúvida. A gente sabe que a gente é assim, se a gente lê as respostas, a gente não lembra se era 10 ou se era 20. Então, ou escreve novamente quando estiver praticando, ou então lembra sempre de anotar na folha que você estiver fazendo a prova na hora do vamos ver mesmo. Então, instituições financeiras, eu posso investir no máximo 20%. E instituições não financeiras, o máximo é 10%. Se eu posso investir no máximo 10% quando se trata de uma instituição não financeira, então minha resposta certa aqui é a letra B, né, gente? B de bola. Resposta certa, 10%, que é o máximo que eu vou poder perder, porque é o máximo que eu posso investir, tá? Resposta certa, letra B de bola. Bora para o próximo. Não sei, ninguém erra, né, gente? Podia ter uma dica dessa para tudo, né? Uma setinha assim. Ó, vamos lá, já recebi bastante resposta, né, gente? É isso aí. De acordo com a nova classificação da Ambima para fundos de investimento, os investimentos estão divididos em 3 níveis, que é o famoso CRE, né, gente? Antes de ler, você já escreve. Ou seja, classe de ativos, riscos e estratégias, né, gente? Que é o nosso CRE. Exatamente o que é cada um. Estratégias de investimento. Então, é exatamente isso, todo mundo acertou. O que pode fazer na prova, sabe, gente? Teve uma colega que perguntou que se na prova pode vir mais difícil. Dificilmente vem mais difícil, mas ela pode confundir, porque a gente sabe que tem uma outra classificação que é referente ao nível 1, 2 e novo mercado. Então, por exemplo, na minha prova, ela misturou essas duas matérias nas respostas. Quando se trata de fundo, gente, fundos de investimento é CRE. Se estiver falando de ações, puramente ações, vai estar falando dos níveis de governança, que é o 1, o 2 e o novo mercado. Então, às vezes, o que ele pode fazer de diferente dessa questão aqui é misturar nas respostas nível 1, 2 e novo mercado, entendeu? É a única coisa que pode fazer, mas a gente sabe que o CRE ele vale para fundo de investimentos. Então, pode ser que na prova pergunte mais específico também, dentro da classe de ativos, quais são, dentro dos riscos, mas é mais difícil, tá? E mesmo que pergunte, a gente consegue também ter uma noção, porque a gente sabe o que é mais ou menos a classe de ativos, riscos e estratégias, tá? Mas é mais difícil perguntar. O que eu sinto, gente, eu que sou séria, que já fiz a prova, é que é o seguinte, a prova não é que é uma prova muito difícil, mas é uma prova com muita matéria. Então, quando o professor fala da dica de, no meio da prova, né, passou 1 hora, passou 30 minutos, levantar, tomar um café, ir no banheiro, lavar o rosto, é porque realmente a gente começa a ficar cansado. Às vezes a gente sabe a matéria, mas você não aguenta mais ler. Ainda mais a gente que, assim, tem batidão de ter que trabalhar, de estar em serviço, então às vezes cansa muito a nossa mente. Então, às vezes a gente sabe, ou mesmo que a gente não lembre totalmente a matéria, é algo que você pode ir por eliminação, você pode reduzir o seu erro em 50%, mas a sua mente cansa. Você levantar, você respirar, você, passar uma água no rosto te ajuda muito a terminar de fazer a prova, sabe? A gente acha que não, mas 70 questões é muita coisa, é muita coisa. Às vezes a gente faz muito mais quando a gente está estudando, mas é uma pressão grande na prova. Quando você chega na prova, você quer muito ficar livre, você quer muito passar, você quer muito ser certificado. Então, existe uma série de coisas que interferem na nossa mente. Então, assim, é praticar, mas é usar as estratégias também a nosso favor, tá?
Bora para a próxima. Acho que dá para a gente fazer mais umas 2, 3 ainda. Isso aí, gente. Já recebi muita resposta aqui, todo mundo certíssimo. Vai ser 100% de aprovação dessa turma. Coisa linda! Vamos lá. Um investidor que pretenda adquirir um fundo que busque realizar operações em diversas classes de ativos, ou seja, já te dá uma ideia de multimercado, renda variável, renda fixa, câmbio, etc. Então, já te dá uma ideia aí de multimercado, né? Definindo as estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, atuando de forma direcional e tem como fundo mais indicado para a aplicação um fundo. Gente, referenciado não vai ser, porque ele quer diversas classes de ativos. Então, não vai ser referenciado só no CDI, ele quer renda variável, ele quer câmbio. Então, a letra C aqui está errada. Ações também indexadas ao Ibovespa é somente renda variável, e ele quer diversos. Então, não vai ser a B também. Multimercado com estratégia macro? Sim, porque além de ser multimercado que se enquadra dentro da primeira exigência dele, é que ele fala que ele quer investimentos em estratégias baseadas em cenários macroeconômicos. Então, a resposta certa é a letra A, de aprovados. Bora para a próxima.
Ó, já recebi algumas respostas, vamos lá, que já está quase encerrando, né? Nossa monitoria. Vamos lá, gente. Segundo a CVM 555, em regra geral, o prazo máximo para pagamento de resgate de um fundo de investimento gente, o prazo máximo sempre é 5 dias úteis a contar da data da cotização. A prova pode falar essa outra palavra, que é a cotização. A cotização, ela é exatamente a mesma coisa que conversão de cotas, tá? É exatamente a mesma coisa. Cotização ou conversão de cotas é a mesma coisa. E aí, o que pode confundir? Sempre vão ser 5 dias úteis, mas a conversão das cotas ou a data da cotização, ela pode ser qualquer quantidade. Então, eu posso ter um fundo, por exemplo, que a data da cotização é D29. Então, ele pode demorar até 29 dias para fazer a conversão da cota e depois desse prazo é que ele tem o máximo de 5 dias úteis. Aí eu posso ter, por exemplo, um outro fundo que tem uma data de conversão de cotas, né, ou de cotização de 5 dias também. Então, ele vai ser 5 dias mais, né, 5 dias para converter as cotas, depois mais 5 dias máximos úteis para te pagar, entendeu? Então, o prazo para pagamento é 5 dias. Então, ele não pode ser superior a 5 dias úteis, sempre contando da data de cotização, tá, gente? Então, a nossa resposta certa aqui é a letra A, que fala não poderá ser superior a 5 dias úteis, correto, contado da data da conversão das cotas. Não tem prazo máximo para fazer a cotização, não. Isso depende muito do fundo. O fundo que vai falar qual que é o período da cotização dele, entendeu? E aí você, baseado nisso, vai saber se você vai querer investir nele ou não. Porque às vezes pode demorar muito, não pelo prazo de pagamento, mas pelo prazo da cotização, tá? Letra B, não poderá ser superior a 30 dias corridos? Não, sempre 5 dias úteis. Será decidido pela Assembleia de Cotistas? Também não. Será decidido pelo administrador? Também não, tá? Então, prazo máximo, por regra, da CVM é 5 dias úteis a contar da data da cotização, tá, gente? Conseguimos fazer bastante questões, foram 24 questões. Eu gosto de falar sempre, gente, nas monitorias, que a gente pode o que a gente quiser. Basta a gente ter foco, basta a gente batalhar e a gente praticar, tá? Deixa eu só puxar a resposta aqui, que é a letra A. Façam sempre as continhas, sempre quando vocês estiverem praticando, de quantas vocês estão acertando, quantas estão errando, para entender a média, né, de acerto de vocês, e batalhem, estudem, corram atrás, não é uma prova impossível, é uma prova que te demanda muito, senão todo mundo teria, né, são 24 mil pessoas no Brasil inteiro que têm a certificação, então, para a gente estar lá, a gente realmente tem que abrir mão, tem que estudar, tem que correr atrás, mas a gente pode o que a gente quiser, e a prática leva a excelência, então pratiquem, 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 façam exercícios, errem, porque quando a gente erra, a gente não erra mais. Se a gente erra aqui, a gente grava, a gente lembra, anotem, falem em voz alta, estudem entre si, tirem dúvidas, mandem no grupo. Aproveita este momento que é o momento de errar, tá? Em relação à matemática, eu já falei isso aqui, gente, não é o bicho de 7 cabeças, a nossa mente é muito do que a gente coloca dentro dela, entendeu? A mente tenta te derrubar o tempo todo. Ela vai falar assim, você não consegue, não vai dar, meu Deus, é muita coisa. Só que a gente pode, entendeu? Se a gente forçar, se a gente correr atrás, se a gente falar para a mente, não, dá sim, eu consigo sim, a gente vai atrás, sabe? Por exemplo, às vezes derivativos, que é uma matéria mais difícil, isso não entra na minha cabeça, mas são poucas questões. Isso não vai fazer você não ter a certificação, entende? Então, corram atrás, batalhem, que já deu certo. Podem marcar essa prova aí, ó. Tem gente que já vai marcar, pode marcar, porque vocês estão afiadíssimos. Parabéns, obrigada pela monitoria, obrigada aí. Vou ver se eu mando as questões lá no grupo para vocês, tá? Obrigada, viu, gente? Um beijo, bom sábado para vocês.